Eu não preciso apertar nada aqui, não, né? Você comanda daí. Tudo bem. Bom, então, boa tarde a todos e a todas, né? Eu sou Carla Roberta Monteiro Miura. Eu sou uma mulher de 39 anos de idade, de olhos castanhos, cabelos igualmente castanhos na altura dos ombros, né? Estou em enquadramento de busto, vestindo uma camisa pink e o fundo o meu plano de fundo é o quarto da minha casa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla, sou enfermeira, né? Professora da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp e também membro do grupo de trabalho em reabilitação aqui do Centro de Reabilitação da Unifesp. Então, para mim é um imenso prazer, né? Dar por aberta esta mesa, né? Que hoje vem falar de um assunto tão latente e ao mesmo tempo sensível, né? Que é o olhar para quem cuida, certo? Estou tentando entrar pelo computador aqui, mas acho que vamos ter que continuar assim por enquanto. Bom, então, é aquele olhar, né, para aquelas pessoas, né, que se colocaram no papel de cuidador e que, quando isso acontece, assumem diversas tarefas, papéis e responsabilidades, né, que, no fim das contas, muitas vezes impactam na sua qualidade de vida, né? Tanto nas dimensões da pessoa, nas dimensões sociais e até na dimensão financeira, né? Muitas vezes. Então, a gente ter aquele olhar cuidadoso e sensível, né? Lembrar que o significado de cuidado, por muitas vezes, é muito diferente para os diferentes cuidadores que a gente encontra nos nossos caminhos, né? Então, identificar, né, nesses cuidadores as suas demandas, as suas necessidades de autocuidado, de promoção à saúde e seus possíveis facilitadores de enfrentamento nessa jornada, né? Então, é para isso que a gente está aqui hoje, para fazer um pouquinho essa reflexão e pensar nesse olhar. Então, hoje, a gente vai contar com um time muito especial, né? Que é composto aí por alguns professores que são atuantes e estudiosos nessa. Carla, seu microfone ficou mutado. Isso. Acho que tocou o celular. E por cuidadores familiares que vão permitir essa reflexão e vão trazer um pouquinho da sua vivência aqui e dos seus saberes, né? E para abrir essa discussão, eu vou convidar, né, um cuidador familiar, o seu Darcio Herreiras, que vai falar um pouquinho sobre a sua vivência e os desafios, né, como um cuidador familiar. Então, seja muito bem-vindo, seu Darcio. A gente fica imensamente feliz com a sua presença. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo seu empenho em estar aqui conosco hoje à tarde. Então, eu chamo o senhor para abrir essa conversa. Fique muito à vontade, tá bom? Ok? Isso, pode falar. Estamos te ouvindo. A todos uma boa tarde. É uma enorme satisfação estar participando dessa mesa e a gente contribuir com o que a gente aprendeu durante esse longo tempo de convivência com a minha esposa, que tinha esclerose lateral amiotrófica. Então, vamos lá. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Darcio Herreiras Bono, tenho 77 anos, quase 78, estamos perto, mas ainda paramos no 77. Sou homem, sou um pouco calvo, só tenho cabelo dos lados. Até a turma brinca que eu tenho daquela música, Os Paralamas do Sucesso. Só dos lados. Os olhos castanho, estou usando uma camiseta cinza claro e meu enquadramento é de busto. Estou sentado em uma cadeira da minha sala da residência. E ao fundo tem uma parede na cor gelo com um quadro que não dá para vê-lo totalmente.
Eu fui cuidador da minha esposa durante 26 anos e agora pretendo passar para vocês como enfrentamos esse desafio. Devemos nos basear principalmente em 3 pontos básicos. O primeiro deles, nos foi dado uma missão por ele com todas as letras maiúsculas, e jamais poderíamos desapontá-lo, que nos enviou essa missão. Quando gostamos de alguém ou de algo, cuidamos. E há 52 anos e 10 meses, fiz um juramento e tenho que cumprir esse juramento. Um ponto mais importante dentro dessa participação de cuidar da esposa é o paciente tem que ter atitudes para enfrentar a doença. Não pode desanimar, lutando sempre. Então, precisamos dar o nosso apoio para que ele continue lutando. Nós continuamos a fazer as mesmas coisas que fazíamos antes da doença, porque a vida continua. Para isso acontecer, recorremos a algumas adaptações, por exemplo, cadeira de roda, cadeira de banho, apoio para os braços na poltrona, porque ela não tinha firmeza nos braços, né? Apoio também para os pés na cadeira, para não poder escorregar. O cuidador tem necessidade de saber o que o paciente gosta ou gostaria de fazer. No meu caso, eu fui privilegiado porque eu estava junto com ela há 52 anos, então a gente se conhecia muito bem. Continuamos a ir na casa dos filhos, de parentes, de amigos, para fazer uma visita, festa de aniversário, um churrasco, etc. Íamos também aos cinemas e a palestras promovidas pela Abrela, onde éramos informados sobre a doença e o que ocorria no mundo sobre a doença. Nas consultas do Departamento Neuromuscular da Unifesp, onde havia uma equipe multidisciplinar, nos orientando como conviver com a doença. Nessas palestras e consultas, a Natalina fazia questão de ir, não deixava por menos, tinha que ir. Como ela também tinha dificuldade para fazer algumas coisas, eu a ajudava a fazer. Somente quando ela não conseguia realmente fazer, eu fazia por ela. Na minha opinião, acho muito importante o paciente fazer ou tentar fazer as coisas. Só devemos fazer as coisas para o paciente somente quando ele realmente não consegue fazer determinada coisa. Por muitos anos, ela conseguia andar. Eu a segurava pelos braços para dar apoio. Onde ela ia para o banho, tomar o café da manhã, o almoço, a janta. E se movimentava em casa, eu sempre segurando. Normalmente, ela ficava sentada na poltrona, vendo TV. Conseguia trocar os canais de TV através do controle remoto, né? A doença foi progredindo e nos últimos 3 anos ela ficava na cama, só para dormir, ou seja, à noite. E no resto do dia ela ficava numa poltrona sentada e vendo TV. Ela conseguia falar ainda, então fazíamos o que ela pedia. Porém, no último ano e meio, a voz começou a ficar mais fraca e ficou mais difícil de entender. Mas com repetições e fala mais pausadamente, entendíamos. E dessa forma, passamos os últimos 26 anos. Se quiserem trocar mais ideias pelo telefone ou vir aqui em casa para a gente conversar, não vai dar para passar o endereço porque vocês não vão conseguir anotar. Mas na Abrela, ela tem todos os meus dados lá. Vocês podem ligar lá, que elas fornecem os dados normalmente. E agradeço imensamente a participação nessa mesa. E quero que todos sejam felizes. Tenham todo um bom final de semana.
Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Espero ter contribuído com alguma coisinha. Valeu! Obrigada, seu Dárcio. Foi muito tocante, emocionante o seu relato, né? A sabedoria das suas palavras. Eu acho que sem palavras, né? Emocionou a todos e a sua fala faz a gente captar muitas coisas, né? Que vão ser panos de fundo para as nossas discussões que vão vir na sequência, né? Então, o senhor traz aí um exemplo de uma rede de apoio que foi importante no caminho, na caminhada de vocês, né? Que foi a Brela, né? Que foi bastante importante, acho que em vários aspectos, né? Só Desde... uma coisa também que eu esqueci. Eu tive a sorte de pegar uma grande fisioterapeuta que cuidou muito bem dela. A gente toda semana ia 2 vezes nessa sessão de fisioterapias e foi muito bom, além do acompanhamento pela Brela. Ok, pronto. Ótimo, que fez toda a diferença aí, né? Do Então, doutor Acari a gente nem precisa falar, né? que está aqui conosco aqui nessa mesa, Todo né? mundo conhece, né? Maravilhoso também, né? Inclusive foi ele quem deu a indicação do seu nome, né? Pelo seu comprometimento como cuidador, né? Então, e trouxe aqui e que ficou muito expresso na sua fala, né? Todo o seu comprometimento, né? Como cuidador e aquilo que é o significado que eu havia falado, né? O significado do cuidado para quem cuida, né? O senhor traz um significado de companheirismo, de afeto, né? Que embora o nome da mesa seja sobrecarga, né? O senhor nos faz esquecer um pouco disso, né? Porque Não, traz não foi, uma fala não. muito carinhosa, não é mesmo? Percebe-se. Eu nunca falei que isso era uma carga. Temos que Exato. Então, viver. é o significado, né? Do cuidado que foi para o senhor. E uma das coisas também que chama muito a atenção é que a sua fala sobre fazer por ela somente aquilo que ela não pode fazer. Isso é reabilitação, né? Isso é o que a gente está tratando aqui neste congresso, é o reabilitar. Então, o senhor tinha muito claro, né, o seu papel como cuidador e como reabilitador dela. Meus Sim. parabéns, né? Muito Então, obrigado. já traz aqui um gancho para várias discussões, né? E toda essa sua dedicação de tantos longos anos, né? Nos faz Só chamar aqui, 26. só 26, né? Quantos anos de casado foram? 52 e 10 meses. E Tá alguns de dias. parabéns. Então, nos faz, né? De qualquer forma, toda essa dedicação integral nos faz relembrar a importância também do cuidado daquele de quem cuida, né? Daquele que se dedica integralmente aos cuidados de outra pessoa. E para introduzir essa fala, né, essa temática, eu vou convidar a professora Daniela Pires Nunes, que eu tenho o prazer de rever aqui nesta mesa, né? A professora Daniela, ela é enfermeira, docente da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas. Fique à vontade, Daniela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carla. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu farei a minha autodescrição. Eu sou Daniela Nunes, sou mulher, tenho 38 anos, sou parda, tenho cabelos na cor castanho e na altura dos ombros. Tenho olhos castanhos escuros e estou de óculos. Estou usando uma blusa rosé com várias pérolas para esse momento especial. E o meu enquadramento é de busto. Estou sentada na cadeira da minha sala e ao fundo tem uma parede clara com alguns quadros. É uma responsabilidade muito grande falar depois do seu Dárcio. Eu quero agradecê-lo, seu Dárcio, porque o senhor hoje representa aqui vários cuidadores que não puderam estar ou que estão nos assistindo e que provavelmente se viram na sua fala. Não só na sua fala, mas que também se identificaram na questão do cuidado, na questão dos vínculos
que o senhor criou com a sua esposa, nas atividades sociais que você realizou, e muitos deles, às vezes, podem não se enxergar nesse processo de socialização, às vezes ficam mais restritos no domicílio. Então, essa sua descrição, né, breve dessa intensidade de cuidado que o senhor viveu, ela perpassa a história de outras pessoas e que tem um significado muito importante para essa mesa. Então, eu vou trazer alguns elementos que o senhor discutiu, não sei se eu posso chamá-lo de senhor, mas de uma forma Eu respeitosa. prefiro você. Tá ótimo, mas Eu sou jovem há bastante tempo. É no sentido respeitoso, tá? O Não, senhor. não tem problema não. Mas, então, para a gente começar esse dialogar aí com quem está aqui nessa mesa e com aqueles que nos assistem. O tema que me foi delegado foi falar um pouquinho do cuidado de quem cuida, só para aqueles que nos assistem, justificando esse tema. Eu trabalho com cuidado, acho que bem antes da minha graduação, eu era cuidadora de idosos, na minha infância cuidava dos meus tios, dos meus avós, e isso prosseguiu para a minha formação, que levou a direcionar o cuidado da pessoa idosa, e atualmente eu tenho abarcado aí meus olhares para a família, para os cuidadores das pessoas idosas, em especial as dependentes. Então, quando falo um pouquinho do cuidado, uma coisa que o Dárcio trouxe é que o cuidado ele envolve uma perspectiva para além da questão de atitude com a ação, por exemplo, de dar banho, de dar comida, mas sim também interlaça as questões emocionais, os vínculos que foram criados ao longo da vida. Então, quando fala de cuidado, ele é algo essencial à nossa vida humana. E o cuidado, ele envolve tanto a questão do indivíduo que recebe o cuidado, quanto aquele que cuida, quanto o ambiente onde nós estamos. Então, por exemplo, envolve as nossas famílias, a nossa sociedade, onde eu estou inserida, as culturas, e o cuidado, ele tem vários significados, e aqui eu vou me atentar para essa, que é um processo interativo que envolve o indivíduo que necessita de cuidado, o cuidador, e o ambiente onde ele está inserido. E a pessoa que necessita deste cuidado tem várias possibilidades que demandam ele a necessitar. Pode ser por uma questão fisiológica, né, como o Dárcio trouxe, que a questão da esposa dele tinha ela, pode ser a própria questão do envelhecimento, presença de doenças crônicas que incapacitam essa pessoa de realizar seu autocuidado e necessitar de ajuda. Pode levar em consideração também outros aspectos genéticos, por exemplo, é uma criança que nasceu com uma síndrome que requer cuidados a longo prazo, né? Então, o cuidado, ele vai perpassar qualquer ciclo da vida, desde o neonato até a velhice. E quando a gente fala do cuidado, a gente precisa pensar numa tríade. Quem é essa pessoa que está sendo cuidada? Quando eu cuido de alguém, eu preciso ter vínculo com esse indivíduo. Os vínculos que eu construí ao longo da minha vida, eu vou conseguir identificar, como o senhor Dárcio trouxe, o que ela gostava. Se não tem um vínculo próximo, não tem uma relação muito boa, às vezes não vai conseguir ter uma boa facilidade no cuidar, porque precisa ter esse estreitamento de relações no processo de cuidar. Além de ter esse vínculo que pode ser construído ao longo da vida, pode ser um vínculo, por exemplo, que vai ser construído quando é um cuidador profissional, né? E talvez é um indivíduo que não construiu, mas tem que ter a abertura, tanto a pessoa que cuida, quanto a que está recebendo o cuidado, tem que ter essa abertura nas relações, porque senão esse cuidado ele não vai ser frutífero ali no processo. E falar um pouquinho do cuidador, o cuidador ele precisa se empoderar desse novo papel, que às vezes não é fácil. Para alguns é algo imposto, para outros, por exemplo, é algo delegado, ou para outros, alguns cuidadores eles se elegem para o cuidado daquele membro familiar.
E também o senhor Darcy trouxe uma coisa muito importante, que no processo de cuidar da sua esposa, ele contou com o apoio também de outros apoios informais, que foram os médicos, os fisioterapeutas, pode ser fonoaudiólogos, enfermeiros, que vai prestar esse cuidado. Então, aqui, se a gente pensar no cuidado, a gente tem que construir uma rede, que é a rede informal, pensando nos membros familiares e amigos, e a rede formal. E quando fala desse ser cuidador, a gente tem que pensar que cuidar de alguém tem bônus e tem ônus. Na maioria nos estudos que eu fiz com a percepção dos cuidadores, a maioria deles destaca o sentimento de gratidão, de afeto, de retribuir os cuidados, né, de outrora, porque tem aquela questão, eu sou filha, eu tenho o dever de cuidar dos meus pais, mas ao mesmo tempo, se ao longo do processo essa relação ela não foi bem construída ao longo da vida, vai ter dificuldades no processo de cuidar. E aí, por exemplo, as dificuldades no cuidar pode ser relacionada a adaptar o ambiente, a adaptação também relacional. A família precisa se reestruturar para cuidar dessa pessoa que necessita de cuidado. E só para trazer um breve panorama, assim, pensando na minha área, né, que a gente observa, quem cuida das pessoas idosas, a maioria são mulheres, que já estão em processo de envelhecimento, e normalmente cuidam o tempo todo desse idoso, mais de 12 horas por dia, e cuidam a longo prazo, há mais de 5 anos. Então, assim, normalmente, pensando no vínculo da pessoa idosa, vai cuidar muito tempo. Se for uma criança, por exemplo, que necessita de cuidar, vai cuidar ao longo da vida dessa criança. Então, é uma vida inteira a cuidar. Então, a gente precisa ter estratégias de enfrentamento, de estresse, porque cuidar de alguém gera ansiedade, gera anseios, gera medo, gera angústia. E quando o indivíduo ele não tem um aparato tanto emocional, quanto familiar, quanto social, isso pode gerar um desequilíbrio e levar esse indivíduo a apresentar, por exemplo, a sobrecarga. A sobrecarga ela é uma tensão que é de múltiplas causas que podem acontecer, que o indivíduo percebe quando ele cuida de alguém, um membro familiar, a longo prazo. E quando a gente fala da sobrecarga, o que a gente observa, ela vai manifestar em várias condições, que vai repercutir na saúde do indivíduo, como uma depressão, ansiedade, indivíduos podem ter ideações suicidas, né, quando ele tem essa sobrecarga intensa e não consegue manejar. E o que nós observamos na pesquisa? Indivíduos que estão mais sobrecarregados neste cuidar, eles apresentam pior qualidade de vida. Eles apresentam maior chance de ter ansiedade, maior chance de ter depressão. Então, a gente precisa identificar esses sinais que o indivíduo, às vezes, na própria consulta, ou, por exemplo, ele vai levar o membro familiar na consulta, você já fica atento. Se ele está com face cansada, se ele tem algumas falas que expressam, né, essa dificuldade de cuidar, como que é a rede de apoio desse indivíduo, para a gente também atentar para o cuidador. E uma coisa bem importante que o senhor Darcio trouxe foi a questão que para ele não foi, a sobrecarga, ele não teve ele falou que a sobrecarga não foi algo que ele apresentou durante, né, esse processo de cuidar. O que nós ouvimos de muitos cuidadores, que eles têm uma satisfação de cuidar daquele membro querido. E essa satisfação, mesmo que eles sejam sobrecarregados, sobrepõe a esse cansaço, porque prevalece a questão da resiliência, de cuidar daquela pessoa, tem outras emoções, outras sensações ali, e percepções do cuidar que extrapola aquela sensação de cansaço. E eu acho que a gente precisa, né, avaliar durante, né, os nossos atendimentos para a pessoa que cuida, para entender nas entrelinhas como é o cuidado para ele. Quais são as dificuldades, como ele se vê
nesse novo papel e como a gente pode ajudá-lo. E não pensar somente, por exemplo, no cuidado da pessoa que necessita, né, garantir autonomia e independência, mas também, eu sempre falo, que a gente também tem que cuidar dos cuidadores, que às vezes eles são invisíveis na nossa atenção. Um dos relatos que me chocou muito quando eu fiz a pesquisa com os cuidadores é que uma cuidadora olhou para mim e falou assim: eu te agradeço, porque para o sistema de saúde eu não existo, e você me viu. Ela falava assim: nós somos invisíveis para os profissionais. Eu vou à consulta, só vê a minha mãe. Eu vou à consulta, só pergunta da demência, e não pergunta se eu estou bem. E é eu que vou cuidar. Se eu não estou bem para cuidar, eu não cuido bem da minha mãe. E que fica aqui a minha fala, né? Eu acho que já ultrapassei meu tempo. Que olhemos para os nossos cuidadores, né? E olhar para eles requer uma escuta qualificada, uma escuta compassiva. Que às vezes nós profissionais, a gente é muito prescritor. Só delega ações para o cuidador cuidar da pessoa. E às vezes a gente precisa ter esse olhar atento. Muito obrigada. Obrigada, Daniela, pelas suas palavras, né? E aí fica o desafio, né? Como estimular o autocuidado e promover saúde para aquele que se dedica integralmente ao cuidado do outro, às vezes até no bom sentido, uma condição meio de simbiose, né? Então, é muito difícil como acessá-los, como cuidá-los, né? É um desafio, né? E para falar um pouquinho, né, sobre isso, eu vou chamar a professora Cici Veloso Fontes, que é professora do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp, pesquisadora e coordenadora do Ambulatório de Cuidados Integrativos da disciplina de Neurologia Clínica da Unifesp. Seja bem-vinda, professora Cici, fique muito à vontade para complementar aí suas qualificações e as suas atuações na área, né? Que são muitas e que eu coloquei aqui muito resumidamente, tá bom? Fique à vontade, seja bem-vinda. Agradeço, Carla. Boa tarde, senhor Dárcio. É um prazer vê-lo aqui, todos os colegas dessa mesa. Eu sou uma mulher de cor branca, cabelos e olhos castanhos. Estou usando uma blusa branca. Estou com um fundo, uma biblioteca e as aves no fundo, e numa posição de meio busto aqui com vocês. Eu gostaria de trazer essa temática fazendo uma breve introdução, né? Falando da questão que envolve, né, a questão do cuidar e ser cuidado, e em especial numa situação onde há uma dependência ou uma codependência causada por um desequilíbrio entre os estados de saúde. A gente utiliza muito o termo saúde dentro do paradigma dos cuidados integrativos que temos desenvolvido aqui na nossa universidade, né? Que significa mais ou menos próximo do morrer, ou da capacidade ou incapacidade de exercer sua funcionalidade com independência, da possibilidade ou não de seguir ao seu destino. O que vem a ser seguir ao seu destino, né? Segundo alguns filósofos que descreveram sobre Epidauros, né? Epidauros esse que é um centro de cura da Grécia Antiga, né? Seguir um fluxo daquilo que lhe dá prazer em viver, daquilo que, do ponto de vista existencial, nos faz sentir que a vida vale a pena ser vivida. Que foi o que o senhor Dácio trouxe para nós, né? Que quando, no convívio com a sua esposa, né, fazia valer o que fazia sentido para a esposa e para ele, participando das ações ofertadas pela Brela, né, no convívio com a família, na relação participativa, né, do ser e viver no mundo. Em outras palavras, o ato de cuidar pode dar ensejo a toda uma gama de consequências, sem sombra de dúvida, seja física, psicológica, social, existencial, para as partes envolvidas, obviamente, tanto para o ser cuidado, quanto para aquele que cuida. Essa relação de codependência que todos nós, seres humanos, vivemos. Principalmente nos casos, e aqui eu vou abrir um parênteses, um cuidado que é compulsório, né? Não chega com tanto impacto, né? Estamos numa vida que tem uma certa normalidade
E chega, né, uma questão a ser, como o seu Darcio colocou para nós, um desafio que traz muito aprendizado nessa vida de relação. Aqui há de se considerar quem é esse sujeito que é chamado a cuidar, não só quem é cuidado. Esse sujeito que tem uma história, né, que muitas vezes abre mão, né, se destitui, né, das questões que fazia em prol do cuidado com o outro. Isso é humanidade, isso é ser humano em excelência, né? Muitas vezes, essa pessoa ela pode ser destituída do seu próprio livre-arbítrio, porque ela coloca o ser a que ele vai prestar cuidado como sendo a coisa mais importante da vida naquele momento. Essas situações geram dificuldades de alta complexidade, incluindo dificuldades de convívio, que naturalmente implicam em viver o cuidado como sendo implícito, né, a todo e qualquer ser humano. É da natureza humana cuidar, né? Nessa nossa espécie, que a gente é convidado durante todo o percurso da vida, no sentido mais amplo da palavra, não apenas cuidar do outro, mas eu coloco aqui em letras garrafais o cuidar de si. E dentro do paradigma dos cuidados integrativos, no momento em que você está no ato de cuidar do outro, há de olhar o cuidado de si. Porque se eu não cuido de mim, como é que eu terei estratégias mínimas, salutares, para poder me abrir ao cuidado com o outro, né? E, obviamente, que esse cuidado transborda no cuidado da ambiência, em todos aqueles que conosco comungam, né? Todos os seres sencientes, a nossa casa, como a gente ouviu na palestra anterior, a arquitetura, a nossa casa onde nós moramos, né? Façamos uma analogia, né, da vida como um concerto musical. Para estabelecer uma ação conjunta, cada um dos integrantes dessa orquestra precisam afinar o seu próprio instrumento quando se fizer necessário. O tempo todo a gente está afinando o instrumento. Nem sempre o som daquele instrumento ele está tão bem afinado para que a música seja ouvida em sua plenitude, considerando aspectos relacionados ao ritmo, e aí a gente está falando de tempo. Muitas vezes a gente não tem tempo de cuidar da gente enquanto cuidador, né? E isso é fato. A gente escuta isso muito nos nossos ambulatórios. Que tempo eu terei para cuidar de mim, se todo o meu tempo é dedicado ao cuidar da minha esposa, do meu marido, do meu filho, né? Ou qualquer que seja o ente querido que você está cuidando. E se a gente transforma isso em larga escala, quando a gente fala do cuidador formal, do profissional de saúde, que tempo é esse que eu vou ter como médico, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, enfermeiro, para cuidar de mim, se eu me dedico o tempo todo ao cuidado dos meus pacientes? Em última análise, quando eu não estou cuidando do meu paciente, estou me aperfeiçoando, estudando, né? Porque as coisas acontecem de uma velocidade que eu preciso me atualizar, né? Então, que horas eu tenho para cuidar de mim? Então, esse cenário, né, ele faz com que a gente se ressignifique, né, essa questão do que significa cuidar, né, no sentido amplo da palavra. A gente vai fazer um breve recorte, né? Em termos de filologia, que é o estudo da palavra, alguns estudiosos derivam o cuidado do latim, que significa cura, né? Uma palavra sinônimo erudita de cuidado, e a gente está usando esse referencial da tradução de Ser e Tempo, do Heidegger. Do mesmo modo, a gente também pode olhar para uma visão mais arcaica, a cura em latim, como escrita coera, que era usada para relações de amizade e amor. Essa que o seu Dácio trouxe para nós no início da fala, né? Essa amizade, esse amor em cuidar, que traduz uma atitude de desvelo, de preocupação, né? Esse olhar do cuidado, ele somente surgiria, né, no caso de quem realmente cuida, e não fala que cuida, quando a existência de alguém tem importância para essa pessoa que cuida. Então, a gente está falando aqui de uma questão existencial. Então, se essa existência de alguém para nós é cara, aí sim acontece o cuidado, o legítimo cuidado, o verdadeiro cuidado, como nos escreveu o senhor Dácio, e por isso essa emoção que gerou em todos nós. Já que uma relação humana envolve várias dimensões, nem sempre claras,
Existe um sistema interrelacional que regula essas interações, que deve ser pautada pelo respeito e bom senso. Nem sempre essas duas características acontecem numa vida de relação de cuidado, daquele que cuida e daquele que é cuidado. Em última análise, mediado pelo cuidado, podemos inferir que o modo e a profundidade com que o cuidado é exercitado determinará o que a gente chama de convivialidade entre ambas as pessoas que estão nessa relação. O fluxo da relação entre o cuidador e a pessoa cuidada depende, friso em letras garrafais, de respeito e bom senso. Fazer valer o que é importante para o sujeito, e não importante para um sistema, ou para um protocolo, ou para qualquer outra coisa que valha. Por outro lado, paradoxalmente, a maneira com que quem recebe o cuidado cuida de quem oferta o cuidado irá manter nutrida essa árvore da vida, em que o cuidar e o ser cuidado são faces da mesma moeda. Então, aqui eu gostaria de colocar em pauta que muitas vezes o cuidador, ele roga por um cuidado daquele que ele cuida. E é esse olhar, essa reciprocidade de quem cuida e quem é cuidado, é que mantém ou não um cuidado legítimo. O ponto de vista do ser que vivencia a experiência é um dos bilhões de pontos de vista vividos por outros tantos protagonistas dos mais de 8 bilhões de seres humanos do planeta Terra. Portanto, cada vida de relação tem o seu momento único. A nossa experiência aqui no Ambulatório de Cuidados Integrativos traz o cuidador e o familiar na horizontalidade com o profissional de saúde e com o paciente. Quando nós abrimos nosso ambulatório, todos nós somos beneficiários do cuidado, porque o nosso eixo central é a promoção de saúde, e a promoção de saúde não é só exclusivamente para quem está num processo de adoecimento, ou para quem é saudável, ou para quem é o profissional de saúde. Promoção de saúde é para todo e qualquer indivíduo da população, da cidadania, em que está pautado a saúde como um direito e dever do Estado. Então, no nosso ambulatório, quando a gente inicia uma prática integrativa e complementar, todos participam juntos. Se a gente faz uma prática de Qigong, se a gente faz uma respiração, um pranayama da yoga, se a gente faz um trabalho de musicoterapia, de arte-terapia, se a gente discute sobre um valor universal na palestra em prece, trazendo uma poesia, uma filosofia, todos nós refletimos juntos. Porque nesse olhar do cuidado integrativo, o que está pautado é o processo de reabilitação existencial, o que faz sentido para você, o que faz sentido para o seu Dácio, o que faz sentido para a esposa do seu Dácio, que na dimensão da qual ela se encontra, ela ainda permanece entre nós. Então, gostaria de agradecer aqui os minutos de compartilha, agradecer imensamente a presença do seu Dácio nessa tarde e a todos os colegas que estão aqui compondo essa mesa. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Cici, pelas belíssimas palavras que você trouxe, né? Falou um pouco, né, de algumas estratégias e modo de olhar para esse cuidador junto com aquele que está sendo cuidado, né, dentro dos nossos ambientes de cuidado. E bem trazido também pelo seu Dácio, né, as redes de apoio, né, que vem aí amparar, né, os cuidadores, seja nas questões e dúvidas mais diretas relacionadas à doença, né, mas também no estabelecimento de vínculos significativos, né, e na mitigação de alguns percalços aí no caminho do processo de cuidar. Então, a importância dessas redes também, né, como uma estratégia de empoderamento, como a professora Daniela falou, né, de empoderamento dos cuidadores para cuidar no ambiente de domicílio, né. Então, para falar um pouquinho, né, sobre a importância das redes, né, de apoio social, eu convido, né, a professora Tabata Renata Pereira Brito, é enfermeira e docente da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas. Obrigada, professora Tabata, prazer em revê-la aqui também, tá? A palavra é sua.
Boa tarde, prazer é meu, Carla. Boa tarde a todos. Boa tarde, então, meu nome é Tabata Brito, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou mulher, tenho 35 anos, branca, tenho cabelos lisos na altura do ombro, na cor castanho escura, olhos verdes, eu estou de óculos, eu estou usando uma blusa preta, o meu enquadramento aqui é de busto, estou sentada aqui na cadeira do meu escritório e ao fundo eu tenho a parede clara do quarto. Eu gostaria de cumprimentar o senhor Darcy, em nome de quem eu cumprimento todos os participantes dessa mesa, e agradecer a Carla, em nome de quem eu agradeço a comissão organizadora desse evento maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre a rede de apoio social aos cuidadores das pessoas com deficiência. E eu começo dizendo o que já foi dito pela professora Daniela e que já foi dito agora há pouco pela Carla, né? Eu começo dizendo que a rede de apoio, ela pode ser uma ferramenta muito útil para o cuidador. Por quê? Porque o apoio social, ele permite que os cuidadores, né, de pessoas com deficiências, que eles enfrentem melhor os desafios relacionados à tarefa de cuidar, por conta de desenvolver resiliência. Isso porque o apoio social, ele ajuda a diminuir o estresse, o que faz aumentar o bem-estar do cuidador e, consequentemente, a qualidade do cuidado que é prestado. Então, ele ajuda a melhorar essa qualidade porque ele facilita o uso de estilos positivos de cuidado, como, por exemplo, contribuir para facilitar o acesso a um serviço de saúde, uma consulta médica, chegar até um determinado local, né, e a inclusão social das pessoas com deficiência. Mas, enfim, o que é apoio social, né? Antes de falar do que é apoio, eu acho importante entender o que é rede social. E aqui eu não estou falando do Instagram, do Twitter e do Facebook, que são redes sociais virtuais, que são importantes também, né? Mas eu estou falando de um conceito da sociologia relacionado às redes sociais pessoais. O que é uma rede social? Uma rede social é um conjunto de relacionamentos que uma pessoa mantém. Então, todos nós nos relacionamos com um grupo de pessoas. Os nossos relacionamentos incluem familiares, amigos, vizinhos, né? Relacionamentos mais próximos, mais informais, e incluem também os nossos relacionamentos formais com organizações e instituições. E por que a gente se relaciona? É aí que entra o apoio social. A gente se relaciona para trocar apoio social. Existem muitos conceitos diferentes de apoio social, mas nessa pegada da sociologia, a gente também entende apoio social como uma ajuda, né? Então, uma troca de ajuda. Então, a gente se relaciona com outras pessoas, porque a gente precisa o tempo inteiro, né? Para a existência da vida humana, a gente precisa de ajuda, de oferecer e de receber ajuda. Existe a ajuda formal, né? Essa ajuda estruturada de instituições, de ONGs, né? De profissionais de saúde, de assistência social, que a gente dá o nome de suporte social, mas existe o apoio que é o informal. E dentro deste apoio informal, a gente pode separar em alguns tipos, né? Como o apoio emocional, o afetivo, a interação social positiva, a informação e o instrumental. Então, o apoio emocional diz respeito a ter alguém que te faz sentir querido, que te faz sentir amado, alguém que te ouve, né? O que a professora Daniela falou de escuta qualificada, ter alguém que está ali disponível emocionalmente. O afetivo tem a ver com ter realmente demonstrações físicas de afeto, é estar ali do lado, presente, o toque, o abraço, o beijo, o carinho, né? A interação social positiva está relacionado a você ter alguém com quem fazer coisas agradáveis, com quem sair de casa, com quem se distrair, né? Interagir socialmente, fora do âmbito domiciliar. A informação, né, diz respeito a ter mesmo orientações para lidar com os desafios cotidianos, e o apoio instrumental ou material, que pode ser o formal, né, de profissionais e instituições, como eu já mencionei, que a gente chama de suporte social, mas pode ser o apoio instrumental ou material que a gente vai receber da família e dos amigos. Por exemplo, alguém que te leve de carro até a consulta médica, ou alguém que te forneça os medicamentos, que compre os medicamentos e, né, te ofereça aquele medicamento. Então, pode ser uma ajuda instrumental ou material proveniente da sua rede informal. Então,
né, esse conceito, né, apoio é ajuda que você troca no âmbito de uma rede de relacionamentos, ele é muito importante porque existe uma vasta literatura, muitas pesquisas, resultados já bem assim contundentes, de que independente da situação de saúde, então independente se a pessoa tem algum diagnóstico médico, se ela tem, né, alguma condição crônica, independente se ela usa medicamentos, independente se ela tem alguma deficiência, independente da condição física e biológica, o apoio social satisfatório, pertencer a uma rede de apoio, né, numerosa e onde a troca de apoio é satisfatória, isso protege a saúde, isso aumenta a sobrevida. Então, tem muitos resultados de pesquisa falando sobre a importância dessa troca de apoio social para a sobrevida, para a qualidade de vida, para a saúde, de modo geral. Não existem muitos estudos falando sobre a rede de apoio social de cuidadores de pessoas com deficiência, assim, de modo mais abrangente. São mais comuns estudos que abordam exclusivamente algum tipo de deficiência específica. Mas, de modo geral, o que a gente sabe, né, o que é possível identificar nesses estudos, é que a rede de apoio dos cuidadores, ela não é muito numerosa e ela é composta majoritariamente por familiares. E isso tem a ver com o contexto cultural, né, do nosso país. Né, tem a ver um pouco com a fala do senhor Darcy, no sentido de que o cuidado aqui no nosso contexto cultural, ele é algo que depende de valores, de crenças, né? O cuidado muito relacionado ao dever, né? Então, isso é algo que é justificado dessa forma. E num estudo que eu encontrei, publicado em 2017, com dados da Paraíba, cerca de 50% dos participantes, né, das pessoas com deficiência que responderam lá as perguntas, eles relataram que eles e seus cuidadores não contavam com qualquer outro tipo de ajuda fora da família. Então, mais uma vez, ressaltando o importante papel da família como pessoas, né, que são membros dessa rede de apoio da pessoa com deficiência e do seu cuidador. E isso é muito importante no sentido que, né, obviamente, a ajuda formal dos profissionais, da assistência social, das ONGs, das instituições, ela é, né, fundamental, e eu acho que a gente ainda vai ouvir falar um pouquinho sobre isso aqui nessa mesa. Mas a companhia, né, o apoio emocional, o apoio afetivo, ele é determinante para que as pessoas tenham interação social. E isso faz toda a diferença para a saúde física e mental e para a inclusão da pessoa com deficiência. Então, o apoio social, ele pode fornecer uma base para uma intervenção para reduzir possíveis problemas de saúde dos cuidadores. Então, o apoio social, ele pode ser alvo de uma intervenção chave. Então, os estudos falam que o apoio emocional, que o apoio afetivo, que ele está associado negativamente com a sobrecarga do cuidador, ou seja, que os cuidadores que têm menos apoio, que eles apresentam uma carga maior do que aqueles que têm um apoio social mais forte. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar, implementar ações estruturadas de troca de apoio para os cuidadores, né? Não é somente chegar para o cuidador e falar, olha, você precisa sair mais, né? Você precisa se distrair, né? Olha, você precisa, né, se relacionar com outras pessoas, porque a gente acabou de ouvir também que muitos cuidadores, eles têm pessoas que demandam do cuidado deles 7 dias por semana, 24 horas por dia, então você chegar para ele e falar, olha, você precisa sair, né? Não, então, além do suporte social, da ajuda oferecida pelas organizações formais, é preciso que os profissionais, em todos os setores onde esses cuidadores passam, que eles estimulem, né, a manutenção e a troca de apoio informal dentro da família, com familiares e com amigos. E como que isso pode ser feito de modo estruturado, né, para que não fique apenas na fala, no discurso, na sugestão, no aconselhamento? Então, a primeira coisa é que os profissionais, né, que olham para esse cuidador, eles devem avaliar as características da rede de apoio para direcionar melhor as ações, conhecer, né? E do ponto de vista do apoio informal, da importância da interação social, os profissionais, eles devem sensibilizar os cuidadores para a importância dessas dimensões em suas vidas.
Então, sensibilizar para a importância de se relacionar com outras pessoas, de trocar apoio emocional, afetivo, informação, mas de modo que esses profissionais ajudem os membros da família a reconhecerem os seus papéis e as suas potencialidades, né, que tem um pouco a ver com a fala da professora Cici, ajudando-as a reconhecerem as oportunidades cotidianas que existem frente aos desafios da rotina, muitas vezes intensa de cuidado, então, ajudando a reconhecer as oportunidades nesse contexto de cuidado muito intenso, para que haja a troca de apoio emocional, afetivo, por exemplo. Não é algo fácil, mas é um caminho que pode ajudar bastante, né? Reconhecer que essa rede de apoio faz a diferença, que existem evidências científicas a esse respeito e que os profissionais precisam ajudar as famílias, porque a família é a principal fonte de apoio de uma rede, né? Os profissionais precisam ajudar a família a reconhecerem as suas redes e ajudar a família, como principal fonte de apoio, a se conectar com essa rede formal, né? Com as ONGs, com as instituições, com os profissionais de saúde, de assistência social, para que o apoio social faça, de fato, a diferença na vida desses cuidadores. Muito obrigada. Obrigada, professora Tabata, pelas suas palavras, né? E ainda continuando a falar desse assunto, né, que é bastante importante, continuando aí na questão das redes de apoio, né? Então, no dia de hoje, né, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, hoje, 3 de dezembro, é que a gente vai ter aqui o privilégio, né, de ouvir a Fabiana Calavini Cunha, tá? Que vai trazer o seu relato de experiência na criação de uma rede de apoio. A Fabiana, ela é mãe de uma criança com deficiência e é presidente da Associação Brasileira de Apraxia da Fala na Infância. Obrigada, Fabiana, pela sua presença e pela sua contribuição aqui, com a sua experiência e sua vivência como presidente e como mãe. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 45 anos, branca, cabelos e olhos castanhos. Estou aqui colando, tá, gente? Porque é novo, assim, a gente fala, mas a gente sempre esquece. Cabelos e olhos castanhos, com luzes no cabelo. Meu cabelo abaixo, assim, quase no busto. Estou com fone de ouvido, batons vermelhos, vestindo uma blusa preta, estou com meio busto e tenho um pouquinho de olheira, que é toda esse histórico aí de ser mãe de uma criança com deficiência, uma ativista aí social e que passa aí algumas noites pensando de como fazer diferente para essa nossa sociedade. Estou aqui extremamente honrada, me sentindo muito grata de poder fazer parte dessa mesa que pode contribuir tanto para uma mudança de olhar do cuidador no Brasil. O cuidador é sim sobrecarregado, ele é sim é um desafio ser um cuidador, porém, como o senhor Dácio falou, e nos encheu aqui de esperança, amor e uma contribuição assim tremenda de que o cuidador pode ser e deve ser enfrentado com muita fé, com muito afeto, com muito cuidado, e a gente passa por isso no nosso dia a dia. Eu tenho a Ana Beatriz, ela tem 10 anos, ela foi diagnosticada com apraxia de fala na infância com 2 anos e meio. Neste momento, a gente não tinha nada no Brasil sobre o diagnóstico de apraxia de fala na infância, eram poucos estudos. Esse diagnóstico foi descrito pela Associação Norte-Americana de Fonoaudiologia em 2007. Então, quando veio esse diagnóstico da Ana Beatriz em 2015 para a gente, tinha muito pouca coisa em português. Nós começamos a criar grupo no Facebook de apoio, começamos a criar toda uma rede de mães, de pais, de profissionais da área da saúde, profissionais da educação, para que estudasse sobre a apraxia de fala na infância.
e aconteceu a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância, e hoje eu presido essa associação. Nós instituímos essa associação em 2016, e a gente tem como missão que essa criança consiga chegar no seu melhor potencial. E para isso a gente faz diversas ações no Brasil todo. A gente já rodou os 4 cantos do Brasil, com cursos, com conscientização da apraxia de fala na infância, mas as nossas ações sobre rede de apoio ainda são poucas, mas a gente vê muita efetividade. As mães, elas estão sozinhas pelo Brasil, né, gente? Principalmente as mães com deficiência, quando eu atendo telefonemas diariamente. Adorei o doutor Dácio falando assim: pega o meu telefone, me ligue, acho que eu vou te ligar, viu, Dácio? Seja à vontade. Ai, um exemplo, né, gente? Por quê? Porque tem hora que realmente não é fácil, né? A gente não sabe qual é o caminho, e dividir isso, a gente verbalizar, a gente trabalhar, conseguir ponderar aí esse lado do amor e dar significado para esse cuidado faz a grande diferença para todas essas mães. A gente tem o dia 14 de maio, que é o dia da conscientização nacional da apraxia de fala na infância, e esse ano a gente fez um evento bem diferente, voltado para os pais e cuidadores dessas crianças com apraxia de fala na infância. A gente fez um evento presencial em São Paulo, capital, recebeu esses pais, teve um palestrante falando do quanto que receber essa criança na nossa casa é um papel, uma folha, um papel em branco, né, que são os desafios que a gente vai construindo no dia após dia, e a gente conseguiu, com toda a nossa rede de apoio, transmitir esse dia para 24 cidades no Brasil. Então, a gente, como formiguinha, vem fazendo um trabalho realmente de rede, que a gente consegue transmitir tudo que a gente vem fazendo para outras cidades. E quem que faz essas transmissões nas outras cidades? São fonoaudiólogos, são pais que arrumam algum lugar, que fazem essa transmissão, e daí as redes de apoios locais vão se desenvolvendo. É muito importante você conseguir conversar com uma outra pessoa que passa pela sua mesma dificuldade que você. Não é fácil, e a gente, como disse a Daniela, esse empoderar o papel do cuidador é super importante, né? A gente tem que ter, sim, estratégias de enfrentamento e escutar esse cuidador mesmo, que fala para você: olha, eu sou invisível. E essa mesa me traz, assim, uma prosperidade, uma questão de visão de futuro, realmente, de que a gente tem que caminhar por um outro lado. O cuidado de quem cuida, ele é muito importante. O cuidado da criança, o cuidado da pessoa com deficiência, o cuidado de quem tem realmente de ser cuidado é importante, mas não menos importante esse cuidador, né? A Cici fala muito que é da natureza humana cuidar. Eu tenho certeza disso, Cici. A partir do cuidado com a Ana Beatriz, a gente criou essa associação com outras mães, né? A gente tem mães do Brasil todo, voluntárias da nossa associação. Quem fundou essa associação fui eu, Fabiana, mãe de Goiânia, uma mãe de Curitiba, uma mãe de Porto Alegre, e na pandemia, ao invés da associação diminuir, a gente conseguiu expandir, porque a gente viu nessa rede online um, um grande material para se trabalhar. Então, a gente tem que, sim, conseguir trabalhar cada vez mais essa possibilidade da pandemia, que a gente se distanciou, mas agora a gente pode se comunicar de qualquer canto do Brasil, online, e também construir essas redes de apoio
online e presencial. É claro que o toque, que as redes de apoios nas cidades são fundamentais, mas a gente também enfrenta algumas mães muito sozinhas nas cidades pequenas. Então, por que não estimular essas mães, essas redes, serem construídas dentro das cidades próximas, dentro dos estados, e depois aí uma rede de apoio nacional, né? Falei um pouco do que a Cici falou, de cuidando daquele de quem cuida, né? E a Tabata entrou aí com um tema que é muito importante, que eu acho que foi bem estudado por ela, né? Que é muito. Vocês falam tão bonito, eu fico assim até meio envergonhada, porque eu sou só uma mãe e uma residente, vocês estão. E ela meio que descreveu toda essa questão da rede, né? A rede social, tem o suporte social, que são as ONGs, que somos nós, sim, nós somos o suporte social, porém esse apoio informal, emocional, do dia a dia, das famílias, dos amigos, saber com quem falar, né? Muitas vezes uma mãe me liga e fala assim, eu não tenho quem falar. Eu falo, não, vamos pensar aí numa estratégia. O que você vai fazer para sair com seu marido? Então a gente tem que arrumar uma estratégia para vamos deixar com a avó ou vamos deixar com a vizinha, quem que é a mais próxima, quem que escuta. A gente tem muita discriminação com criança com deficiência. Eu sinto discriminação quase que diariamente com a minha Ana Beatriz, mas é isso, a gente chora, a gente se descabela, mas a gente supera e segue em frente. Então, a consciência do cuidador, a consciência de quem está tendo esse cuidado, a consciência de que a pessoa com deficiência é um ser humano, a consciência do cuidador é um ser humano, e a gente falar mais disso, a gente dar voz mais a isso, é muito importante. O nosso slogan na Abrapraxia, a praxia de falar na infância é uma dificuldade motora no planejamento e na execução da fala. A criança sabe o que ela quer falar, porém ela não consegue executar a fala. Então a gente fala assim, vamos dar voz às nossas crianças, e aqui eu convido toda essa mesa, vamos dar voz a essa integração, esse olhar holístico, tanto para de quem cuida, quanto para o cuidador. Quem é cuidado, quanto para o cuidador. Muito obrigada, viu, gente? Fabiana, que também nos deixa extremamente emocionados, né? Assim, a gente fica até com a voz um pouco embargada, né? De ver o quão grande você é, né? De quão especial é a sua trajetória, né? E a sua dedicação, né? E o alcance, né? Do teu cuidado, né? O alcance que o teu cuidado tá tendo para outras mães, né? Com a mesma condição e a sua filha. E quando a gente cuida do cuidador, a gente indiretamente está cuidando, né? Daquele que é o objeto, assim, inicial do nosso cuidado. Então, assim, meus parabéns pela sua fala e por tudo, né? Eu acho que foram falas muito enriquecedoras, todas elas, né? E aí eu pergunto, né, depois de a gente ter passado por todas essas questões e por todas essas falas, se alguém quer retomar a fala, fazer algum comentário, eu devolvo a fala para vocês, caso vocês queiram falar alguma coisa. Eu pensei que não desse para anotar, mas estou vendo que está todo mundo em casa. Se quiserem anotar o telefone, eu falo já, assim você não está procurando atrás. O DDD é 11 996 02 7601. Eu só estou à disposição 24 horas por dia só. Mais que isso não dá. Tem uma rede de apoio aí, uma graça. Enquanto vocês vão pensando aí, se alguém vai querer retomar a fala, aqui no chat tem muitos elogios, né? E eu não sei se o seu Dárcio leu o elogio. O senhor leu, seu Dárcio?
Não, no agora chat? não. Então, tem uma mensagem muito bonita aqui do professor Acari para o senhor. Ah, Professor Acari, que também está aqui presente nessa sala, na verdade é a gente quem agradece, professor, pela indicação, né, dessa pessoa tão especial e que trouxe aqui o cotidiano dos cuidadores tão bem para nós, que é o seu Darcy. Então, a gente só agradece a sua indicação, foi excelente a sua indicação. Se o professor tiver aí, quiser abrir e falar, também fica à vontade. Da mesma forma, Fabiana, você também foi elogiada, né, pelo professor, dá uma olhadinha no chat, né, pela sua fala, que realmente é muito, muito linda, e ele gostou muito da sua autodescrição, tá? Muito Foi obrigada, professora Cari. É isso, né, gente? A gente tem que seguir no cuidado e vocês, como aí profissionais da saúde, têm uma responsabilidade enorme nisso e de ser também exemplo para outros profissionais que atuam com vocês. E nós aqui do outro lado, como mães, né, como maridos, esposas e cuidadores, estaremos aí nos consultórios de vocês, no dia a dia, e buscando também essas alternativas que a Cici também mostrou, né, dessa medicina integrativa, e tanto o cuidador quanto quem cuida, quanto os profissionais da saúde têm que sim praticar para ter um pouco mais de leveza, de autoconhecimento, e é isso. Eu vou ler aqui que tem um questionamento aqui no chat, tá bom? Então, eu vou transmitir para os componentes. É da Marina, não é isso? O questionamento é da professora Marina. A Fabiana falou sobre o preconceito que ainda existem, né, com as pessoas com deficiência. Como vocês acham que as redes de apoio podem ajudar a gerar mais empatia e compreensão por parte da população em geral? Alguém gostaria de responder inicialmente? Oi, Carla. Posso? Opa, Oi, Cici, por favor, pode falar. por favor, Tabata, eu faço. Bem rapidamente, eu acho que aí a gente está falando de informação, né? Então, fala trocar apoio. Eu acho que, como vocês acham que as redes podem ajudar? Considerando a troca de informação de qualidade, nós estamos vivendo um momento onde as informações, né, estão passando aí por um turbilhão de questionamentos, muitas informações que não são as melhores e as mais adequadas, e eu acho que os profissionais de saúde precisam aprender a comunicar melhor, né? Fazer melhor a comunicação científica, a comunicação com responsabilidade, para que a informação de qualidade chegue até os familiares, e como a Fabiana mencionou, né, que cada um, né, cada membro da rede informal possa compartilhar essas informações de qualidade e fazer chegar aonde ela precisa, né? Então, com informação de qualidade, eu acho que a gente consegue vencer aí o preconceito. Não é uma coisa fácil, mas eu acho que é um caminho. Corroborando a fala da Tabata, né, em adição ao que a Tabata trouxe, eu vejo muito essa questão pautada na educação, né? Se a gente trabalha na base da educação, desde a criança, na escola, o quanto que todos os seres sencientes são igualmente importantes dentro de um cenário, né, social, e que todos nós temos capacidades e habilidades que podem auxiliar, né, em largo espectro, né, a existência humana, a gente começa a olhar a todos os seres como sendo pessoas de grande relevância. Então, a gente começa a mudar a questão da cultura de inclusão. Então, isso começa lá na tenridade, né? Nas escolas, na questão da inclusão dessas crianças nas escolas, né? Não há uma separatividade das crianças que têm maior ou menor facilidade em determinada matéria, né? Há de se rever, né, o que a gente chama de currículo, né, básico, né? A gente chama de currículo oculto, a gente está falando de currículo oculto pautado na questão dos preconceitos,
que não são só de pessoas em condições especiais. A gente fala das questões étnicas, né? Da questão do LGBTQIA+, da relação do ser humano com a natureza, né? São tantas problematizações que enfrentamos uma sociedade que, na base dela, é preconceituosa. Então, eu diria, né, isso para quem está à frente, como o caso de Fabiana, né, como do seu Dácio, que está aí numa luta por um espaço de visibilidade, de compreensão do que é esse momento ímpar, né, de existência, né, de alguém que vive outras demandas além do que está posto, né, dentro de uma normose, né, e que, se a gente for olhar um pouco mais a fundo, quem é que, em algum grau, não tem alguma deficiência? Ou, numa visão salutogênica, Fabiana, quem é que, em algum grau, não tem potências que são inigualáveis? Então, o olhar da salutogênese é exatamente olhar as potências, as habilidades. Quem é esse ser que, no seu olhar, né? E aí o seu Dácio pode dizer isso melhor que nós, né? O quanto que um olhar amoroso, né, de uma pessoa que teve o diagnóstico de ELA, né, o quanto que esse olhar amoroso transforma, e quanto ele impacta, e quanto ele traz função, né, existencial, no sentido de querer viver e de querer cuidar daquele ser que é iluminado com apenas o seu olhar. Ou, como a gente poderia dizer, com o seu olhar, que não é apenas, né, um olhar de amor, ele transforma, ele move montanhas, né? Já dizia um grande mestre há mais de 2000 anos atrás, né? O que move montanhas é o amor, né? Então, quando a gente fala sobre rede, eu penso que essa rede tem que começar na base, para que amanhã a nossa sociedade ela seja uma sociedade em que, de fato e direito, entenda o ser que se diz, né, consciente, que se diz inteligente dentro da escala evolutiva das espécies, como sendo iguais. Iguais não no sentido de equiparar todo mundo, mas entender que todos têm potências e não deficiências. Esse é um olhar salutogênico dessa questão. Obrigada. Perfeito. Posso falar? Claro. Vou ter que falar, né? Então, vai super de encontro à palavra da Cici, o que a abrapraxia acredita. A gente tem que trabalhar na base da educação brasileira. A gente tem que construir isso desde da criança, da formação do ser humano, dos valores dessa criança, de como que ela enxerga o outro. E não é fácil, viu, Cici? Eu estou aqui numa luta de escola para Ana Beatriz com 10 anos. Eu já tive negativa de 2. Então, com 10 anos, quanto que ela tem aí pela frente na vida dela, né? Mas a Abrapraxia vem trabalhando aí várias questões sobre inclusão, e a gente tem várias publicações, tá, gente? A gente já produziu 2 livros sobre como tratar criança com apraxia de fala na infância, e dos nossos, das nossas cartilhas é educação inclusiva. Tem um aluno com apraxia de fala na infância, e aqui dentro fala como você trabalhar esse aluno, como você integrar esse aluno na sua sala, como você fazer isso diferente. É lá no nosso site, esse guia você recebe gratuitamente, você só paga R$20 de frete. Você recebe 2 desse e 2 desse. Daí a gente tem um livro que uma avó escreveu sobre uma garotinha que tem apraxia de fala na infância, uma história sobre uma linda garotinha com apraxia de fala na infância. Ser diferente é legal, ninguém é igual. E daí, como que a gente faz? A gente entrega isso nas escolas. As mães que não têm condições, a gente tem a abrapraxia solidária, a gente entrega para essas mães, e a gente quer fazer sim um trabalho para que esse livrinho, a professora consiga contar a história dentro da sala, que ela consiga trazer uma reflexão para que a criança que não fale não seja, né, e a outro tipo de criança também com deficiência. Acabamos de lançar na nossa conferência o nosso livrinho Coração Inquieto, que é a história de 2 primas, que uma prima sentiu
a deficiência da priminha e tinha vergonha. E aí a mãe trabalhou conversando, então passa também pelo adulto. A gente tem que iniciar na criança, mas passa pelo adulto. Então, esse trabalho é um pouco do trabalho da abrapraxia, que a gente fala que o trabalho é de formiguinha, daqui a pouco a gente vai virar um formigueiro, mas a inclusão, minha grande vontade, meu grande sentimento, porque eu vivo esse preconceito diariamente, é que a inclusão seja falada, e que seja executada. Hoje nós estamos, graças a Deus, aqui, né, na Unifesp, uma faculdade de referência falando sobre isso, mas que a gente consiga trazer isso para todos os cantos, né? E eu falo para as mães, nossas mães voluntárias, como que você vai ter na sua cidade que a praxia de fala na infância seja conhecida? É você. Você é nossa formiguinha aí. Vamos lutar para a inclusão aí. Vamos lutar para transformar essa sociedade aí. E a Abrapraxia tem vários projetos, um deles é em educação, e educação da primeira infância, para a gente começar a mudar também essa questão da inclusão e do preconceito. Queria só complementar, Fabiana, se me permite, uma única frase que foi dita por Rudolf Steiner, né, século passado, que traz que a saúde educa e a educação cura, né? Então, esse material que vocês disponibilizaram, né, e que eu vou muito grado, né, trazê-lo para poder fazer vistas e poder divulgar nas questões educacionais, são materiais imprescindíveis para a gente mudar o paradigma de uma cultura que é de exclusão, para que a gente possa efetivamente trazer uma cultura de que ser diferente é ser cool, como diz os jovens, né? É ser legal. Né? Essa igualdade é no sentido de potências, todos são igualmente potentes em algum nível, em algum grau. E essa diversidade é como se fosse a diversidade do arco-íris. Todo mundo tem a sua cor, tem o seu tom. E que, obviamente, que se todos fossem de uma cor só, não haveria tanta beleza na natureza, né? Obrigada, viu, Fabiana? Só para complementar, eu vou sair daqui correndo para a apresentação de balé da Ana Beatriz. Ela é super descoordenada. Ela tem uma coordenação motora global bem difícil, mas essa professora acreditou nela e ela está na salinha de balé de crianças típicas. Estou assim com meu coração na mão. Mandei ela no cabeleireiro com o pai e vou para lá, gente. Obrigada pela mesa, viu? Foi incrível. Eu conto com vocês para divulgar em cada canto e transpor todas essas informações dessa mesa que vá além desse congresso, que vá para nossas vidas. Obrigada, Fabiana, pela resposta prática, né, que você deu aí para o questionamento. Obrigada aos membros da mesa também pelas belas palavras. Desejamos muito sucesso para a Ana Beatriz na sua apresentação hoje. Depois você conta para a gente. E como temos aí alguns minutinhos finais, eu vou ler um agradecimento aqui, tá? Que apareceu no nosso chat dos nossos ouvintes, que é um agradecimento à professora Cari e à professora Cissa, então vou aproveitar para ler, porque eles estão aqui presentes na sala, tá? Esse agradecimento vem da conferencista Rose Fernandes. Ela agradece pela maravilhosa jornada científica de cuidados integrativos, né? A 10ª, pois pela primeira vez em minha trajetória profissional, senti minhas práticas dentro da reabilitação e do voluntariado, tendo o respaldo que tanto buscava. Sei que somos um microcosmo e fazemos parte de um macrocosmo, pois somos seres constituídos de pura energia e podemos transmutar para o bem. E esse congresso proporcionou que caminhe ainda mais em minha trajetória, onde tenho aperfeiçoado uma linha de pesquisa, na qual desenvolver um projeto de pesquisa com técnicas naturalistas e integrativas para pessoas com Alzheimer e que possuem deficiências, transtornos, distúrbios, entre outros.
juntamente com o mapeamento de intervenções de reabilitação cognitiva associados à corporeidade, e acredito que as mesmas possam caber muito bem em estudos de escopo científico-tecnológico mais amplo. Então, esse é o agradecimento, ela finaliza com gratidão e o que o universo sempre conspire para o melhor desta equipe ímpar. Meus parabéns, viu, pelos elogios aí, a jornada, que também foi um sucesso. Meu agradecimento a todos os participantes dessa mesa que compartilharam aqui os seus saberes, suas vivências, experiências de uma forma tão sensível e agradável. Muito obrigada, viu? Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Darcy. Boa tarde a todos. Boa Tudo tarde, bem? Foi um Darcy. Boa prazer. tarde, Cici, Dani. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde a Prazer, todos. viu? Prazer Obrigada, foi um prazer conhecê-los, conhecê-los. Fabiana. Vocês fizeram meu dia melhor. Obrigada. Você também, vocês também. Com certeza, você também. Um abraço, sucesso a todos sempre.